Você já percebeu como existem histórias que a gente assiste achando que entendeu tudo, mas quando volta anos depois, com outra cabeça, outra maturidade, descobre que não entendeu absolutamente nada? O Arco de Pen é exatamente esse tipo de história. Ele é tão profundo, tão cheio de camadas que quando o público vê pela primeira vez, quase sempre pega só a casca mais óbvia. E é justamente isso que faz esse arco continuar sendo debatido até hoje. Porque por trás das explosões, por trás da destruição de Konoha, por trás da batalha épica entre Naruto e o líder da Akatsuki, existe algo muito mais complexo. Duas filosofias completamente opostas tentando coexistir dentro de um mundo quebrado. E quando Kishimoto revelou que esse foi o arco mais difícil de escrever, não foi porque ele precisava equilibrar poder, jutsu ou estratégia, foi porque tanto Naruto quanto Pain estavam certos à sua maneira. E mostrar isso sem transformar nenhum deles em vilão era quase impossível. Esse arco não é só sobre força, não é sobre destino, não é sobre o discurso fácil que tanta gente insiste em diminuir. Esse arco é sobre o único tema que realmente pode mudar o mundo inteiro, a maneira como cada pessoa escolhe lidar com a própria dor. E se você ignorar isso, perde 90% da mensagem real que Kishimoto tentou transmitir. Antes de continuar, eu quero te fazer uma pergunta sincera. Você realmente acredita que a dor que o mundo causa é simples de superar? Porque muita gente assiste Naruto como se fosse só uma obra de aventura, como se tudo fosse resolvido com uma boa luta ou com algum poder escondido. Mas o universo de Naruto nunca foi sobre isso. Naruto sempre foi uma história sobre traumas, sobre perdas, sobre ressentimento, sobre pessoas lutando dentro das mesmas, tanto quanto lutam contra seus inimigos. Pain representa a forma mais extrema dessa dor. Ele representa alguém que tentou salvar o mundo acreditando profundamente na bondade, mas que acabou sendo destruído pela realidade. E quando a rivalidade destrói alguém, hum, ela não devolve a pessoa como era antes. Ela devolve um monstro, ou devolve um filósofo amargo, ou devolve alguém que acredita que a única forma de acabar com o sofrimento é multiplicar esse sofrimento até que todos possam entendê-lo. Pain não busca justiça, ele busca equivalência. Ele quer que o mundo sinta a mesma dor que ele sentiu para que, dessa forma, ninguém tenha coragem de cometer as mesmas atrocidades novamente. É uma visão cruel? Sim, mas não é irracional. É apenas o caminho de alguém que perdeu tudo. E quando você olha para Naruto, você vê o oposto absoluto. Naruto cresceu sozinho, rejeitado, humilhado, carregando uma dor que poderia facilmente transformá-lo em algo semelhante a Pain. Mas a diferença é que Naruto encontrou pessoas que o amaram, pessoas que acreditaram nele mesmo quando nem ele acreditava em si mesmo. Naruto se tornou alguém que continuou escolhendo a bondade, mesmo quando o mundo só ofereceu solidão. E é isso que torna esse confronto tão poderoso. Porque não é somente o bem contra o mal, não é luz contra trevas, é dor contra a esperança, é ferida contra a cura. E os dois estão certos à sua maneira. Muita gente critica essa parte da história dizendo que Pain foi derrotado por discurso ou no jutsu, mas isso só mostra que a pessoa não entendeu o arco. Naruto não derrota Pain com palavras. Naruto derrota Pain com experiência. Ele derrota Pain porque ele é a prova viva de que é possível sofrer e ainda assim não transformar o mundo em um espelho do seu trauma. Naruto derrota Pain porque rompe um padrão, porque quebra a lógica que guiou Nagato por toda a vida. Porque enquanto Pain acredita que a dor molda o mundo, Naruto acredita que a empatia transforma ele. E isso é tão poderoso que destrói Nagato internamente mais do que qualquer golpe poderia destruí-lo fisicamente.
Quando Naruto chega diante de Pain e decide não matar, não vingar, não repetir a violência, ele não está sendo ingênuo, ele está sendo revolucionário. Naruto mostra que algo que Pain não acreditava que existisse, alguém capaz de sentir raiva e ainda assim escolher a paz. E é por isso que a decisão do Naruto muda tudo. É por isso que o arco é tão grande. É por isso que Kishimoto teve dificuldade em escrevê-lo, porque nesse momento não é uma vitória do herói, é a libertação de dois personagens ao mesmo tempo. Para entender isso por completo, você precisa voltar às palavras de Jiraiya. Jiraiya sempre acreditou que a paz era possível, mesmo sem saber como alcançá-la. Ele morreu acreditando nisso. Ele morreu deixando essa esperança para seus alunos. Nagato era um deles, Naruto era outro. E o destino desses dois meninos se torna a resposta que Jiraiya nunca conseguiu dar. Como quebrar o ciclo de ódio? E a resposta, ironicamente, não veio de força, nem de poder, nem de técnica proibida. Veio de algo que parece fraco aos olhos de um guerreiro, mas que na verdade exige mais coragem do que qualquer batalha. O perdão. Só que aqui está o detalhe que quase ninguém percebe. O perdão de Naruto não é sobre absolver Nagato, esquecer o que aconteceu, é sobre fingir que Konoha não foi destruída, é sobre se recusar a se tornar aquilo que o mundo esperava que ele se tornasse. Se Naruto matasse Pain, estaria alimentando exatamente a mesma lógica que destruiu o próprio Nagato. E é esse paradoxo que torna o final do arco tão emocional. Naruto entende que se quiser um mundo diferente, precisa agir diferente. Se quiser um futuro de paz, precisa plantar algo que Pain nunca plantou, a esperança. E isso se reflete no momento em que Nagato começa a ouvir Naruto. Não é o Naruto que muda Nagato, é a memória de Jiraiya dentro dos dois. Nagato percebe que Naruto é a continuação da fé de seu mestre, é a continuação de tudo que Jiraiya tentou ensinar, mas que ele mesmo não conseguiu cumprir. E quando isso finalmente entra, Nagato perde o chão, porque pela primeira vez na vida ele encontra uma resposta que não depende da violência. E é aqui que muita gente confunde tudo. Eles dizem: ah, mas foi fácil demais. O cara destruiu a vila e ninguém fez nada. Isso só prova que essas pessoas não entenderam absolutamente nada. A obra não está justificando o que Nagato fez, não está romantizando sua dor. O que Kishimoto está mostrando é que vingança não é justiça, vingança não cura, vingança não reconstrói, vingança apenas mantém o ciclo vivo. Naruto reconhece a dor, mas não aceita perpetuá-la. Isso é maturidade, isso é força emocional, isso é quebrar séculos de comportamento violento com uma decisão que parece pequena, mas que muda tudo. O arco de Pain não é só sobre dois alunos de Jiraiya, é sobre o mundo inteiro percebendo que existe um caminho que ninguém nunca tentou antes. E é por isso que esse arco é tão lembrado, porque ele faz o espectador encarar uma verdade desconfortável. Às vezes, a resposta mais forte não é revidar, e sim recusar. Recusar a continuar o padrão, recusar a devolver a dor, recusar ser mais produto do ódio. E para muitas pessoas isso parece falso, parece forçado, porque no fundo elas mesmas não conseguem fazer isso na própria vida, porque não é fácil. Por isso tantas críticas existem, por isso tantas interpretações rasas surgem. A luta de Naruto contra Pain é o retrato perfeito de alguém que teve todos os motivos do mundo para se tornar um monstro, mas escolheu não se tornar. Isso é mais difícil do que qualquer técnica ninja. Isso é mais poderoso do que qualquer transformação. E é exatamente por isso que Pain muda. Ele não muda por Naruto ser o protagonista. Ele muda porque Naruto é a exceção em um mundo que desistiu de acreditar na bondade. Nagato olha para Naruto e vê o garoto que ele gostaria de ter sido, vê a esperança que ele perdeu, vê o futuro que ele sonhou, mas não conseguiu alcançar. E é nesse contraste que a derrota dele acontece. Não uma derrota física, uma derrota ideológica. O momento final em que Nagato usa o Rin Tensei para reviver a população da vila não é sobre redenção, é sobre responsabilidade.
É sobre reconhecer que suas escolhas criaram dor demais e que ele finalmente encontrou um motivo válido para tentar desfazer o estrago. E esse motivo é Naruto. O garoto que respondeu sem saber a pergunta que Nagato carregou a vida toda. Como quebrar o ciclo de ódio? Como uma decisão que o mundo chama de fraqueza, mas que na verdade é o maior sinal de força que alguém pode demonstrar. E agora eu quero te fazer pensar. Quantas vezes você, na sua vida real, já alimentou um ciclo que poderia ter sido quebrado? Quantas vezes você devolveu a dor em vez de interrompê-lo? Quantas vezes você foi bem quando poderia ter sido Naruto? Talvez seja por isso que esse arco mexe tanto com a gente. Porque ele não é sobre ninjas, ele é sobre pessoas. Ele é sobre nós. E se você ficou até aqui, então agora é a sua vez de quebrar um ciclo. Deixa o like, porque isso ajuda demais o canal a crescer. Se inscreve e ativa o sininho. E agora clica no vídeo que está aparecendo aqui na tela, porque você vai gostar dessa análise profunda. Você vai pirar no próximo. Então obrigado por assistir e até a próxima e fiquem na paz.